Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre campo harmônico, um assunto bem interessante, sei que muitos de vocês têm dúvidas. Nessa videoaula aqui você vai entender como tocar o campo harmônico de Dó pelo braço, entender também a questão dos tons e semitons, da formação das escalas e como aplicar isso de maneira prática e também conseguir identificar a análise de tom das músicas. Bom, então vamos lá. A gente não pode esquecer que sempre que a gente fala campo harmônico está relacionado com a escala de Dó maior. Lembra que a escala de Dó maior a gente tem a nota Dó, nota Ré, nota Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então essas 7 notas elas são a matéria-prima para a gente formar os acordes, que é o chamado campo harmônico. Quando a gente acaba juntando essas notas, né, em intervalos de tônica, terça e quinta, ou seja, agrupando essas notas do campo harmônico, a gente começa a gerar acordes. O que é interessante você já gravar? Sempre vai ser basicamente pré-determinado já a questão dos acordes maiores, menores e o diminuto. Por exemplo, quem cair na posição do primeiro grau, do quarto grau e do quinto grau, vai ser acorde maior, ou seja, Dó é o primeiro grau, então vai gerar um acorde de Dó maior. Fá é o quarto grau, né? Dó, Ré, Mi, Fá, então vai gerar um acorde de Fá maior. Sol é o quinto grau, então vai gerar um acorde de Sol maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ao passo que também, se você for analisar o grau 2, 3 e 6, esses graus eles já vão gerar aí acordes menores, né? Então quem cai no segundo grau, no caso é o Ré, né? Dó, Ré, segundo grau, vai ser um Ré menor. No caso quem cai no terceiro grau, Dó, Ré, Mi, vai ser grau menor também, portanto vai gerar um acorde menor, portanto Ré menor. Mesma ideia vale para quem cai no sexto grau, que no caso é a nota Lá, vai ser gerado um Lá menor. E quem cai no sétimo grau, no caso é a nota Si, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, pensa sempre nas 7 notas, vai ser gerado o acorde diminuto, beleza? Essa é a lógica teórica. Agora vamos para a prática. O que eu acho legal você fazer? Quando a gente começa a estudar o campo harmônico, é muito comum a gente trabalhar nesse ângulo aqui, ó, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto, correto? Eu acho legal essa maneira de pensar, mas eu não acho tão funcional para estudar. Para estudar, eu prefiro fazer o seguinte, prefiro pegar essas 7 notas e colocar elas aqui no braço da guitarra, né? De preferência numa corda só e depois separando entre a corda 6 e a corda 5. Vou começar aqui primeiro só para você entender, isso que vai envolver pestana, tá? Então se você não faz pestana ainda, não tem problema, mas já vai tentando evoluir para você trabalhar com a pestana também, porque isso é uma ferramenta bem importante. Você pode fazer no Power, embora o Power Chord não tenha terça, né? Mas só para você tentar visualizar um pouco a ideia. Bom, então vamos lá, quinta corda aqui, ó, na casa número 3, ó, eu tenho a nota Dó, beleza? Dó aqui, na casa número 5 a nota Ré, na casa número 7 a nota Mi, casa número 8 aqui, ó, a nota Fá. Lembra que sempre o meio tom, né, o semitom, ali que está escrito na folha, né, essa é de semitom é meio tom, uma casa de distância para frente e para trás. Ele sempre vai estar fixo do terceiro para o quarto grau, ó. O que é o grau que o pessoal fala, né? O grau, na verdade, é a mesma coisa que a nota, né? Então, tipo, a nota 1 é o primeiro grau, nota 2 é o segundo grau, nota 3 terceiro grau, assim por diante. Então, nesse caso, o Dó é o primeiro grau, a primeira nota, o Ré é o segundo grau, a segunda nota, o Mi é terceiro grau, a terceira nota, a Fá, quarto grau, a quarta nota, assim por diante. Aí o Sol, quinto grau, quinta nota, o Lá, sexto grau, sexta nota, o Si, sétimo grau, sétima nota, e o Dó de volta, a nossa oitava, né? Ou o nosso Dó novamente mais agudo. Beleza? Bom, aí o que você vai fazer? Vai pegar isso aqui e vai tentar trazer já para a ideia dos acordes. Ó. Então, a primeira nota vai gerar um acorde maior, portanto, Dó maior. Segunda nota vai gerar um acorde menor, portanto, Ré menor. A terceira nota vai gerar um acorde menor, portanto, Mi menor. Quarto grau, ó, meio tom, o terceiro, vai gerar um acorde maior, portanto, Fá maior. Quinto grau vai gerar um acorde maior, portanto, Sol maior. Sexto grau vai gerar um acorde menor, portanto, Lá menor, ou aqui também, que é a mesma coisa. E aí vou comentar com vocês aqui o do Si diminuto, né? Que esse formato aqui é mais orientativo do que você vai usar na prática mesmo, né? Essa tríade aqui. Mas vamos lá. Você sabe como faz para encontrar aí um diminuto? Você faz sempre assim, ó, faz um acorde menor, no caso o Si, né? Que a gente está no tom de Dó, que é o sétimo grau. E aí você identifica onde é que está a quinta dele, né? A quinta dele nessa posição a gente chama de justa. Ó. Então aqui eu tenho a tônica, aqui no meu dedo indicador eu tenho a quinta justa. Que nesse momento aqui, ela vai ser um Fá sustenido. Só que a minha quinta, nesse contexto, ela é diminuta, né? Ou seja, preciso pegar essa nota aqui, preciso trazer ela meio tom para trás, né? Diminuindo ela, por isso a ideia de quinta diminuta, né? Então ela vai se tornar um Fá natural, ó. E vai ficar esse acorde aqui, ó. Eu tenho que fazer um rearranjo nos dedos, né? Então eu passo essa nota para cá e essa nota cai onde está o dedo 2, ó. Então eu faço esse movimento aqui, ó.
tá vendo? E, bem importante, ó, eu acabo omitindo a corda número 1 lá embaixo, porque a corda número 1 vai me dar uma quinta justa, né? Para ter uma quinta diminuta, eu preciso diminuir ela para cá, mas aí falta dedo, então fica esse aqui, beleza? Esse é o diminuto. Bom, então eu tenho essa visualização, né? Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto, ou Lá menor, Si diminuto, beleza? Isso aqui é legal porque você começa a entender já, né? O grau, né? Grau número 1, grau número 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porém, para você tocar também, eu acho que tem um ângulo que é mais funcional, né? Um ângulo ou um eixo, pode chamar como você quiser, eu me chamo penso nessas ideias, né? Como se fosse um outro eixo, né? Então, esse terceiro eixo aqui, eu acho que é a maneira mais legal de você entender, porque é onde você vai ver a aplicação nas músicas. Normalmente a gente toca assim, né? A gente toca normalmente separando 3 acordes na corda 5 e 3 acordes na corda 6, né? Então você vai fazer assim, o primeiro grau, que é Dó, segundo grau, que é Ré menor, terceiro grau, que é Mi. Aí eu vou pro Fá aqui da corda número 6, ó, Fá quarto grau, aí depois quinto grau, Sol maior, sexto grau, Lá menor. E aí você tem os 6 acordes comuns mais utilizados no campo harmônico, né? 3 maiores e 3 menores, beleza? Vamos repetir esse ângulo, ó. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. Aí faz a voltinha também, ó. Lá menor, Sol maior, Fá maior, Mi menor, Ré menor e Dó maior. E já começa a pensar também na questão dos graus, né? Por exemplo, ó, Dó maior, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, beleza? Isso aqui vai te ajudar bastante a entender análise de músicas, né? Por exemplo, vamos citar alguns exemplos de música aqui que estão no campo de Dó maior, né? Você pegar a música La Bamba, ó, ela vai tocar o primeiro grau ali, né? Que é o Dó, depois o quarto grau, que é o Fá, e o quinto grau, que é o Sol. Deixa eu até preencher aqui para vocês poderem me acompanhar. Agora eu vou voltar um pouquinho para a prática, ó. Se eu jogar aqui nesse quadradinho, tem as notas Dó, nota Ré, nota Mi, nota Fá, nota Sol, nota Lá e nota Si, e depois repete a nota Dó. Uma regrinha legal quando você for montar o campo harmônico, né? Você começa com a tônica e finaliza com a tônica, né? Então, aqui no quadradinho são as notas, né? Eu coloquei aqui em verde só para destacar o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro e assim por diante, né? Quando a gente vem para a parte de baixo aqui, ó, a gente monta os acordes, né? Então, aqui seria Dó maior. Aqui seria Ré menor, né? Que é o segundo grau. Aqui ele não vai deixar menor essa por causa da fonte, mas é Ré menor, né? Até vou mexer nessa fonte depois aqui. Mas enfim, aqui é Ré menor, tá? Vou colocar aqui, ó, menor. Aí a mesma coisa pra cá, né? Mi menor também. Opa, só colocar esse Mi menor aqui. Aí aqui o quarto grau vai ser Fá maior. O quinto grau vai ser Sol maior, como a gente estava falando. O sexto grau vai ser Lá menor, que não vai ficar com a fonte menor aqui, mas vou deixar assim. Daqui a pouco a gente acerta essa parte. Então Lá menor, né? E o sétimo grau seria diminuto. Aí a gente normalmente faz isso aqui, né? Coloca essa bolinha, deixa eu ver se a gente acha ela aqui. Eu usava essa daqui, mas não deu boa. Mas, enfim, uma bolinha, não tem aquele tracinho na parte de baixo, tá? É só um círculo mesmo, né? Deixa eu ver se a gente tem aqui esse teclado totalmente diferente. Não. Mas, enfim, aqui achei. Então seria esse aqui, né? Ou às vezes você vai encontrar isso também, né? Dim com a fonte menor aqui. Deixa eu corrigir essa fonte já. Você vai encontrar nessa ideia ou diminuto, né? Ou diminished também em inglês. Enfim, vai ser sempre a mesma ideia, né? Então, agora com essa ideia pronta aqui do campo harmônico, ó, tem as notas, né? Aí você consegue vir para essa parte aqui. Deixa eu só deixar aberto aqui. Aí você consegue vir para essa parte aqui e fazer a análise agora das músicas, né? Então, o primeiro exemplo que eu estava citando há pouco ali é o exemplo de La Bamba, né? Que a gente tem o Lá maior, que é considerado o primeiro grau, quarto grau, que é Fá maior, quinto grau, e assim por diante, né? E uma coisa que eu gosto de fazer também o campo harmônico menor natural, ele tem os mesmos acordes, né, do menor, só que começa de uma outra parte, né? Começa lá do sexto grau. Mas eu costumo, de uma maneira prática, assim, aplicar e entender essa ideia do campo harmônico menor
pensando pelo campo harmônico maior mesmo, tá? Eu acho mais prático, mas lógico, conforme a gente vai avançando vai ter materiais para o campo harmônico menor natural também. Mas dessa maneira então, você também pode pensar em músicas que tenham tonalidade menor. O que seria música que tem tonalidade menor? É quando você percebe que o centro tonal dela, ou seja, o repouso, né, ele fica parando normalmente no sexto grau, que é o que a gente chama de relativo menor, né? Seria o Lá menor no caso, né? Então, um exemplo de uma música que faz isso, a Losing My Religion do R.E.M., né? Essa aqui, ó, que ela faz o Fá, e Sol Lá menor. Então você nota que essa música aqui, pelo menos nessa parte, ela não tem o Dó maior, né? Então ela repousa no Lá menor, ó. Começa no Fá, mas o peso harmônico, ou seja, o centro tonal, ele se concentra aqui no Lá menor, né? Resolve no Lá menor, né? Tudo puxa para o Lá menor, né? Ele repousa um pouquinho aqui no Fá, mas o repouso absoluto no Lá menor, ó. E você percebe também que a música é mais melancólica, né? Ó. Aí joga o Sol para fazer como é que a gente fala, uma tensão, né? E resolve em Lá menor. Beleza? Mas pode pensar como sexto grau, quinto grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau. Enfim, basicamente isso. Então, você sabendo essa lógica, né? Revisando aqui, então, quem cai no primeiro, quarto, quinto grau vai ser acorde maior. No caso desse tom, Dó maior, Fá maior e Sol maior. Quem cai no segundo, terceiro e sexto grau vai ser acorde menor. No caso desse tom, Ré menor, Mi menor e Lá menor. Então, com essas ferramentas, quando você vai fazer análise de música, você já consegue prontamente entender como é que funciona a questão do tom, né? A gente já consegue começar a entender essa ideia, e depois dá para aplicar as escalas, os arpejos, enfim, conhecer a música de maneira estrutural mesmo, né? E não se perder nas análises, beleza? Se você gostou dessa aula aqui, deixa um comentário, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também, e comenta se você entendeu essa aula aqui, que músicas que você já identificou no tom de Dó maior ou Lá menor, beleza? Te vejo na próxima aula.